Sabe, eu acho que eu fui o primeiro pregador pentecostal a falar isso num púlpito. Eu acredito em extraterrestre. Você acredita em extraterrestres ou seriam isso aparições demoníacas? Vamos ver o que o Marco Feliciano acha disso. Você está no canal Mula de Balaão e bora pro vídeo. Mas isso tá para ser resolvido porque há uma conversa por aí que nós estamos tendo pessoas ou seres de outras galáxias conosco. O Trump está para anunciar aí que nós não estamos sozinhos, nunca estivemos sozinhos falando a respeito dos extraterrestres. Você acredita nisso? Rapaz, Fábio, eu acho que eu fui o primeiro pregador pentecostal a falar isso num púlpito. Eu acredito em extraterrestre. Tchan, 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 tchan. Você acredita Acredito. em aliens mesmo? O que é um extraterrestre? É alguém fora da Terra, né? É alguém que está além ou fora da Terra. Os anjos são extraterrestres, que eles não são da Terra, bem como os demônios, bem como o próprio Deus, bem como Jesus, né? E eu costumo dizer que nós crentes, depois que aceitamos Jesus, nos tornamos extraterrestres, porque a Bíblia diz que nós estamos aqui, mas não somos mais daqui, né? Nesse sentido figurado. Agora, se eu acredito em vida em outro planeta, se eu acredito que exista uma outra terra habitada, não, eu fico com aquilo que está escrito, né? A Bíblia Sagrada é um livro muito particular. Tem textos da Bíblia que chegam até nos apavorar. Por exemplo, a visão de Ezequiel. Ezequiel é chamado, até por teólogos, de profeta da esquizofrenia, né? Diziam que ele sofria de catalepsia na mente, por conta das visões. Se você pega a primeira visão dele, em Ezequiel capítulo 2, ele vai desenhar a visão de uma maneira meio estranha. Ele vai dizer que tinha uma roda que girava, uma roda grande que girava. E ele vê uma roda menor dentro da maior. Uma girava para um lado, a outra girava para o outro. Se você pegar esse disco aqui que eu estou com ele e botar um outro menor aqui, você vai ter a visão de um disco voador. Uma roda que girava dentro de outra roda. Ezequiel não viu apenas um OVNI. O que é um OVNI? É um objeto voador não identificado. Então, tudo aquilo que voa e não é identificado é um OVNI. Ezequiel... Você vê, né, que desde os tempos da Bíblia, né, antigos, já existia já essa teoria aí de coisas misteriosas, coisas do além, coisas que a humanidade não consegue explicar. Para alguns, davam o nome de anjos. Tempos depois, né, com a Grécia, com a Roma, fantasmas e agora está extraterrestres. tendo uma visão de algo que está no céu, está pairando. A nuvem da glória de Deus, ela era uma nuvem de fato? Como é que uma nuvem acende um fogo durante a noite e durante o dia faz sombra? Por que ela guia o povo? Que nuvem é essa que o vento não a dissolve? Aí a gente pega, né, uma carona no livro de Salmos. O Senhor tem milhares e milhares de carros, né? Ele senta nas asas do querubim e voa nas asas do vento. Então, a linguagem dos homens do Velho Testamento, ao verem objetos como esse que voavam sem identificação, dão margem para a ufologia moderna acreditar que, de fato, os nossos velhos ancestrais bíblicos tiveram contato com extraterrestres. Quem foram aqueles 3 seres que andaram dentro da cidade, jantaram na casa de Abraão? Aqueles que deixaram os habitantes de Sodoma e Gomorra cegos. A palavra anjo é mensageiro. Mensageiros de onde? De uma outra dimensão, de um outro ambiente que nós não conseguimos enxergar. É extraterra. Paulo fala que ele conhecia um homem que, se no corpo não sabia dizer, se fora dele, havia ido até o 3º céu. E chegando lá, ele ouviu coisas inefáveis que não era lícito aos homens contar. A visão de João no Apocalipse, ele vê uma cidade que desce de uma outra dimensão e vem habitar essa terra, depois que essa terra passar pelo flagelo do fogo, né? Então, existem coisas que a nossa mente humana é muito tacanha e pequena. Eu também tenho acompanhado a internet americana falando da abertura dos documentos do Pentágono, da NASA, né? Da Área 51. Tem alguém da NASA que disse que vai entregar coisas que a humanidade não sabe e que é assustador. Então, veja só, eu não duvido disso, né? A Bíblia diz que Satanás pode se projetar para nós em forma de um anjo de luz. E a Bíblia também fala de espíritos que estão presos em cadeias eternas, que serão soltos nos últimos dias, como Abaddon, Apolion,
Anjos tão terríveis que são piores do que o próprio Satanás, né? Então é muito complicado tudo isso. O que o crente tem que entender nesse momento? Ele tem que estar firme em Cristo Jesus e ponto final. Então o senhor não acredita em alienígenas, não, como descrevem? Seres de outro planeta, que é o Grey, que é o cinza com a cabeça, né, gigante, com o olho estatalado. Eles separaram em 4 raças, né, os reptilianos. Eu vejo tudo isso aí não é nem conspiração, para mim isso são fábulas, né? Dizem que são seres com uma tecnologia mais avançada do que a nossa e mais inteligente do que nós. Cara, é isso que eu acho complicado. São seres que têm a tecnologia mais avançada que a gente, são mais evoluídos que a gente, e quando eles vão aparecer no meio do mato. Cara, você tem tanta inteligência assim de construir uma máquina que viaja entre planetas, você vai parar no meio do mato e some. Ou fica fazendo rabiscos, né, no chão. Qual o sentido disso? Pessoal, de onde vem essa teoria dos reptilianos? Vai apontar lá para o Gênesis, que o diabo olha só, o que você está me fazendo lembrar. Eu fui uma vez na casa do pastor apóstolo Oriel de Jesus, que inclusive fez aniversário essa semana, 71 anos. Se alguém dos Estados Unidos vê esse vídeo, mande meu abraço ao Dério, viu? Majussara, Elaine, as meninas, filhos do apóstolo Oriel. O pastor Oriel estava começando aquele movimento que aconteceu nos Estados Unidos, um movimento de avivamento com muita visitação angelical. Você deve se lembrar disso. Sim, sim. Ele ainda morava numa casa antiga e eu cheguei para pregar em Boston e ele pediu para que eu fosse para a casa dele ao invés de ir para o hotel. Ele nunca tinha feito isso. Quando eu cheguei na casa dele, era uma casa de 3 andares e a dele era no último andar. Eu toquei a campainha, ele abriu, ele atendeu. Quando eu cheguei no pé da escada, lá de cima ele gritou: "E aí, Quen-Quen?" Ele me chamava de Quen-Quen, né? Um pato dele. Eu falei: "Tô aqui, Daddy." Chamava ele de Daddy. Daddy é papai, né? De uma maneira muito carinhosa. Ele falou assim: "Você pode subir", né? E eu fui subir na escadaria. Só que no meio da escada, Fábio, eu bati com uma parede invisível. Eu sei que alguém pode não acreditar, vão me chamar de louco, mas eu não sou menino. Eu bati com uma redoma invisível e caí. Só que eu não caí com violência, eu caí como se fosse uma pluma. Eu caí em tranquilidade, eu caí em paz, com o corpo todo arrepiado. O pastor Oriel estava lá no andar de cima, estava Gesiel Gomes, nesse dia dentro da casa dele, o nosso grande Gesiel Gomes, pregador. Nosso príncipe. Estavam outros pregadores lá, e ele riu e falou: "E aí, Quen-Quen, você caiu?" Eu falei: "Pois é, eu acho que eu escorreguei." Ele falou: "Escorregou nada, rapaz, tem um anjo aí. É o anjo que protege a minha casa." Aí eu dei uma risada de canto de boca, né? Aquela assim: "Ah, tudo bem, né? Não vou discutir com ele." E você não está acreditando, né? Eu falei: Dério, por que o anjo não me deixaria entrar na sua casa? Ele falou assim: "Porque anjo não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Possa ser que ele não te conheça." Até aí fez sentido. Falei: "Tá, e aí?" Foi aí que ele não deixou você subir, mas eu estou te autorizando a subir. Aí ele falou para mim: "Você quer ver ele?" Eu falei: "Claro que eu quero." Ele falou: "Então tá." Ele deu um grito lá de cima, ele gritou: "Pega!" Aquele grito que o Dério Pastorial gritava. Quando ele gritou "pega", Fábio, pelo Espírito Santo, pela salvação da minha família, pela minha netinha Aurora, na minha frente apareceu um ser. Eu não consigo defini-lo. Eu sei que ele usava tipo uma couraça toda multicolorida, como se ficasse mudando de cor. Eu lembro que eu olhei para o rosto, ele não conseguia ver de fato o rosto, eu via assim silhuetas de um rosto, com cabelo prateado, com alguma coisa muito quente. Eu vi aquilo e eu desfaleci. Agora eu caí não para trás, eu caí para frente babando. Eu lembro que lá em cima, o pessoal estava lá no andar de cima, eles começaram a orar em línguas, desceram 2 e me levaram arrastado para cima, me colocaram sentado no sofá, levaram a minha mala e eu perdi a força no corpo, eu não tinha mais condição de mexer as mãos, as pernas, eu babava. Aí eles oraram, depois de orar bastante, aí me deram um copo d'água e falaram: "O que aconteceu?" Eu disse: "Eu não sei. Eu vi algo, eu vi um ser e eu perdi completamente as forças." Eu me lembrei dos textos da Bíblia depois. Daniel, quando teve a visão, lá no capítulo 10, quando ele viu o varão que se apresentou, ele que era Gabriel, ele disse que faltou forças em mim, cair sobre os meus joelhos.
O anjo tentou botar ele em pé, ele não tinha força para ficar em pé. Cara, é isso que eu acho incrível, né? Então, todas as vezes que você for pro culto e ouvir um pregador falando, ó, eu tô vendo um anjo aqui, ó, eu tô vendo um anjo, o anjo tá andando pela igreja. Cara, você tá vendo um anjo andando pela igreja e a sua reação é tá de boa? É tá normal? Com certeza você já participou de algum culto ou um cara na sua igreja falou: "O anjo tá aqui, ó. Oi, anjo. Fala, anjo. Fala que eu te escuto, anjo." O anjo tá falando. Meu, isso é palhaçada, cara. Isso é palhaçada. Porque se você de fato vê um anjo, você de fato vê um anjo, cara, essa é a reação. É a reação que o Marco Feliciano teve, é a reação que Daniel teve, é a reação que João teve, que Ezequiel teve, que Isaías teve. Cara, é a reação de todo mundo. Mas o cara tá de. Ó, o anjo aí, ó. Você vê uns caras na internet. Lá, Bachará, fala aí, anjo, fala aí. Meu, é palhaçada gospel, cara. João caiu como morto também, né? João caiu como morto, mas no caso é porque ele ouviu a voz de Cristo, né? Mas alguns tiveram encontros com anjos, tiveram esse tipo de experiência. Eu tive essa experiência particular, né? Então, o que é um anjo? Um anjo é um ser de uma outra dimensão. Eu digo sempre que Deus criou mundos. A Bíblia não diz que Deus criou o mundo. E Ele, pela sua palavra, criou os mundos. Então eu faço uma seleção em 3 mundos. O mundo de Deus, o mundo do homem e o mundo do diabo. 3 dimensões paralelas que de vez em quando se esbarram. Então, na perspectiva do Senhor, esses extraterrestres podem ser anjos e podem ser demônios. Podem ser demônios, né? Demônios que encontraram uma forma de ludibriar e enganar a raça humana. Na década de 90, no final da década de 90, estourou no meio evangélico a questão da nova era, New Age. Eu lembro que eu era garoto, mas eu era muito estudioso, e eu fiz uma apostila na época, que foi aí que eu comecei a visitar as igrejas, dando ensinamento e pregando. E eu falei sobre o pensamento de uma filósofa e esotérica russa chamada Helena Petrovna Blavatsky. Ela é uma das grandes mentoras da nova era. E junto com ela tinha outro, Fritjof Capra e outros que pensavam o movimento a partir daquele momento. O que eles diziam? Que até 1999 o mundo era comandado pelo cosmos. E o signo que comandava o mundo era o peixe, signo de peixes, né? E a partir do dia 31 de dezembro de 1999, o mundo entraria em uma outra era, que era chamada Nova Era, New Age, que seria um mundo deixando de ser regido pelo signo de peixes e seria regido pelo signo de aquário, né? E então viria uma nova era, um novo tempo onde o cristianismo seria desfacelado, onde as pessoas perderiam a fé naquilo que era divino, apareceriam entidades, né? E eu lembro que uma das matérias escrita na revista UFO, que era uma das revistas que apoiava a nova era, dizia que chegaria um tempo em que muitas pessoas ignorantes do planeta Terra seriam abduzidas em massa, arrancadas do nosso planeta, levados para um outro planeta para eles terem a sua mente emancipada, para que eles pudessem evoluir espiritualmente, para então depois regressarem a esse planeta. Então, olha o que em 1999 eu lia na revista de ufologia, que estava chegando um tempo em que os ETs viriam a esse mundo, eles selecionariam um grupo de pessoas que eram pessoas ignorantes, atrasadas, geralmente cristãos, porque cristão mesmo diz que a gente vive na Idade da Pedra, seriam abduzidas, seriam transportadas daqui para um outro planeta, e quando saíssem daqui, aí a mente deles ia ser evoluída para depois serem colocados de volta aqui. Já em 1999 eu falava e alertava. E olha só, tinha um filme chamado Deixados para Trás, 1, 2, 3 e 4. Se você é antigo de igreja, você já deve ter assistido, onde as pessoas eram é, arrebatadas por Jesus, pelo amor de Deus. E o pessoal falava isso. Ah, foram pessoas que foram abduzidas, será que foram os extraterrestres? O que será que aconteceram com essas pessoas que sumiram? Então, eles usavam isso, né, a abdução, como uma desculpa por não saber que essas pessoas tinham sido arrebatadas por Jesus. Chegará um tempo em que a ufologia dominada pelo tempo presente, depois do povo acostumar muito com ETs, através de filmes, através de livros, através de seitas esotéricas, o mundo ficaria familiarizado. Então abriria-se um portal onde o demônio tentaria enganar o ser humano. Olha só, a explicação dessa revista de ufologia é sobre o arrebatamento, que nós seremos retirados da Terra.
A igreja vai sair da terra. Nós que acreditamos na volta de Cristo antes da ascensão do anticristo, acreditamos no arrebatamento. E o que é o arrebatamento? É uma abdução. Né? É um rapto. Rapto, né? Rapter, tirado com força. Né? Então, nós sairemos daqui. Mas em 99, a nova era já preparava uma narrativa para explicar o que ia acontecer com a gente. Então as pregações do passado estão fazendo mais sentido agora. Muito mais sentido agora. É porque eu via muitos pregadores pregando que quando aconteceu o arrebatamento da igreja, aqueles que ficarem aqui vão dizer que um povo foi abduzido, foi levado por discos voadores. O anticristo vai ter que explicar o que aconteceu com esse povo. Porque vai haver muita tragédia. Né? Imagina um arrebatamento, as pessoas dirigindo o carro. Né? Não sei se você sabia, a compreensão americana sobre voos foi estabelecida inclusive dentro do pensamento cristão. Por isso que no avião tudo é duplo, incluindo um duplo piloto. Piloto e copiloto. Caso dê problema em um, tem um outro. Né? E eu me lembro que os nossos velhos pais falavam que avião vão cair do céu porque os pilotos vão desaparecer, né? Que os carros vão ficar desgovernados nas ruas. Então, o arrebatamento será um dos momentos mais poderosos de Deus se manifestando para a raça humana. E o anticristo vai ter que explicar para onde foi esse povo, o que aconteceu com eles. Então a preparação da ufologia já dá um pano de fundo de como será o cenário. Só para voltar ali que ele estava falando de 1999, né, que era a era do peixes e ia mudar para a era do aquário. Não sei se você se lembra, mas em 1999, um pouquinho antes, se falava muito sobre o arrebatamento. Por quê? Porque acreditavam-se que na virada do milênio, ou seja, quando passasse de 1999 para 2000, alguma coisa grandiosa ia acontecer. Os cristãos acreditavam que era o arrebatamento e os nerds acreditavam que ia dar um bug, né, no sistema, ia travar os computadores, ia travar a bolsa de valores, e tinham outros que acreditavam que as pessoas iriam ser abduzidas. Cara, que loucura, né? Vão dizer que nós fomos abduzidos por ETs, levados para um outro planeta. E isso vai trazer calmaria na população, o anticristo instalará o seu governo. Então, é muito interessante ver tudo isso vindo à baila hoje, à tona hoje, de uma coisa que eu vivi isso na década de 90. Então, mais uma vez, podemos dizer que esse cenário de estar se popularizando aí essa ideia de extraterrestres, aliens, é mais uma vez o anticristo preparando o cenário. Ou Deus preparando o cenário para o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Né? Mateus 25, haverão sinais nos céus e na terra. Sinais aonde? Nos céus e na terra. Que sinais são esses? Quando vocês verem que tudo isso está acontecendo, se preparem, é chegado o grande dia. OVNIs são sinais no céu. ETs são sinais nos céus. Né? Objetos que voam, que ninguém consegue explicar, são sinais nos céus. Como sinais na terra. Gente se encontrando com reptilianos. Tem vídeos aí de pessoas com o olho virando, gente abrindo. Chega a ser uma aberração. Agora as pessoas têm que tomar cuidado também com a inteligência artificial, porque tem o vídeo de Donald Trump alisando um alien lá, né? Aí as pessoas, os mais velhos, as pessoas mais ignorantes concernentes à tecnologia, fala: você viu, o Trump tá com um alienígena. E as pessoas têm que estar atentas também que existe a inteligência. Falando nisso, tem até. Tinha um vídeo de uma vaca pulando lá na cama elástica. Minha mãe, olha só, a vaca pulando na cama elástica. Fala, pelo amor de Deus, mãe. Não tá na cara que isso daí é IA? É IA, é. Artificial que monta tudo, né? Com certeza. O que assusta o mundo moderno, Fábio, é que a proliferação e o impacto da tecnologia está sendo muito agressiva. Né? Imagine, até uns anos atrás a gente ouvia falar de inteligência artificial num filme do Steven Spielberg. Um menininho que era um robozinho que a família adotou. Você deve se lembrar disso. Sim. O final do filme é nostálgico, né? É triste, porque aquela família que ele cuidou foi embora e ele ainda é um robozinho que está vivo ali. Então o mundo sendo preparado. E de repente hoje você tem um chat GPT que vira amigo das pessoas. Eu conheço irmãos que ficam batendo papo com o chat. O que eu penso sobre isso? Eu não acredito em extraterrestres, porque eu tenho a minha forma de pensar. O que eu acredito? Tá, vamos supor que exista extraterrestres, que existem aliens. Eles têm a possibilidade de pecar, eles são mais parecidos com os anjos
ou com os seres humanos? Eles pecaram? Se não pecaram, eles são santos? Se não tem pecado, então o alienígena é santo, certo? Se eles têm consciência, têm inteligência e não pecaram, então são santos. Então, se eles existissem, se eles viessem aqui na Terra, não iriam fazer nenhum mal à raça humana, porque eles seriam santos, já que não teriam pecados. Agora, tem pecado? Se tem pecado, aí entra algo muito difícil, porque se eles pecaram, eles precisam de redenção. Ou eles são malignos, igual ao diabo, que não tem redenção nenhuma. O diabo não tem redenção, ele não consegue se arrepender, e mesmo que se arrependesse não adiantaria. Mas os alienígenas, eles precisariam de redenção. E o que seria? Jesus Cristo teria que morrer na cruz para salvar os alienígenas. E aí, como é que faz? Jesus morre na cruz, aqui na Terra, para salvar os seres humanos, e morre em Marte para salvar os marcianos. Jesus morre duas vezes e ressuscita duas vezes. É complexo, né? Por isso que eu não acredito nisso, porque nas duas, uma, ou eles não têm pecado, são santos, ou eles têm pecado e Jesus precisaria morrer por eles. A Bíblia fala que Jesus não morreu duas vezes. Ele morreu uma vez só e ressuscitou. E ele morreu para salvar o mundo, para salvar a terra, para que todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna. É isso que eu penso. E você, comenta aqui se você acredita em extraterrestre, se você não acredita, se você acredita no arrebatamento antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou depois da grande tribulação. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Você está no canal Mula de Balaão e até o próximo vídeo.